Boa tarde a todos, né? Que a paz do Mestre Jesus possa, então, estar envolvendo a todos nós. O assunto de hoje, onde fala, né, da questão do suicida, né, até a gente vê na página, né, de Emmanuel, são assim, os nossos pensamentos, eles têm que estar em prece por esses nossos irmãos. Tudo que até o nosso irmão vem trazendo na página. Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem para ele, porque é muito interessante. Muitas vezes, como diz a página, estamos aí condenando, né, condenando ou julgando, vamos dizer assim, né, aqueles que desencarnam em algumas situações. Muitas vezes a gente assim, ele suicida. Mas é interessante que da mesma forma que ele vai colocando, né, será que eu posso expor a minha vida? Mas São Luís é bem claro, tudo vai depender qual é a intenção. Qual é a intenção? Será que a minha intenção já não é, né, de aí colocar, de eu me suicidar? Uma questão qualquer, por uma dificuldade, como ele vem, na página vem colocando para nós, bem, existem momentos difíceis na nossa vida. Sabemos disso. São situações que nós passamos e às vezes temos vontade, né? Falei assim, acho que está na hora de eu descansar. Estou falando isso, o descansar, porque conversando com uma pessoa, ela nos procurando para conversar, né, até há pouco tempo, sobre a própria vida, a dor da pessoa, e ela fala assim, eu falo, eu já estou cansada. E ela diz assim, o meu corpo físico, o meu corpo está cansado. Eu não aguento mais. E aí você vê a pessoa com as suas dores físicas. E ela ainda completou dizendo, a minha alma também está cansada. Então, quando a gente lê a página que Emmanuel traz, a gente fica pensando, a gente não sabe a dor do outro. É muito difícil julgar. Mas imagine, né, uma criatura assim, né, e de repente ela desencarna e nós vamos julgá-la. Não temos que julgá-los, nós temos que estar em prece por eles, fazer nossas orações para que todos eles possam ser amparados e ajudados na luta deles. E a questão de eu pôr assim, em perigo a minha vida, bem, vai de cada um de nós. É assim, se você tem um parente, um filho, numa situação difícil, você vai tentar ajudar. Não é verdade? Se ele está passando um perigo iminente, você vai fazer de tudo para ajudá-lo. Você vai se arriscar, você vai tentar, não que você queira se suicidar, mas como diz o próprio, né, o Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, quando fala também, né, a lição fala sobre suicidas, quem disse que esse é o momento que eu vou desencarnar? Assim os Espíritos dizem. Só Deus sabe esse momento. Então, por isso que em algumas situações nós tomamos certas atitudes, mesmo correndo risco, porque está valendo a minha intenção. Posso até desencarnar, né, naquela situação. Né? Existem vários casos onde as pessoas desencarnam porque tentou salvar o outro por alguma situação. É muito assim, quer ver uma coisa que é bem assim, bem, não vamos dizer comum, porque também não é tão comum, mas acontece, né, no verão, né, no mar, quando alguém se coloca para socorrer o outro que está se afogando. Não é verdade? E às vezes é um parente, um amigo, a gente tem uma história, conhece uma história assim, bem próxima, tem bastante tempo isso, onde um pai, né, o pai, ele vai ali ajudar a filha, né, que estava se afogando, uma menina de 11 anos, né? Então,
Claro, o pai, naquela ânsia, né, ele foi lá tentar resgatar a filha. E ali não teve outro jeito, ele desencarnou. Aí algumas pessoas, como diz a própria página, que é muito interessante, que ele falaram assim, olha, mas se ele não sabe nadar, veja, então ele se suicidou, ele sabia que, né? Mas naquele momento, não. Ali, o que vai valer para Deus era a intenção. Ele não sabia nadar, mas ele precisava salvar a filha que estava ali desesperada. Bem, os dois desencarnaram. E houve todo na família, aquela comoção toda, que é natural, e algumas pessoas depois, com o entendimento lá. Não, ele deveria ter procurado ajuda. Como nós vamos poder julgar alguém? Como nós íamos reagir numa situação dessa? Aí vai a reflexão de cada um de nós, né? Como eu vou reagir? Como eu ia reagir? Será que eu ia ajudar? Será que eu ia primeiro procurar ajuda para depois? É questão do momento. E podemos, aí alguns disseram assim também, que estava na hora dele desencarnar também. Desígnios de Deus. Bem, também não estamos aqui para julgar isso. Mas a intenção era ajudar. Alguns companheiros, em algumas situações, podem até fazer algo. Bem, né, como eu estou desgostoso, né, como essa própria companheira nos procurou, podia, numa situação dessa, também se jogar. Mas a intenção era outra, né? Seria outra. Existem momentos da vida, que eu estou dizendo, que nós podemos tomar certas atitudes. A gente, às vezes, vê situações onde nós chamamos assim, pessoas que são heróis. Lá na nossa cidade, lá em Rio das Ostras, algum tempo atrás, teve um companheiro, era guarda municipal, ele cuidando de um trânsito, né, ali na Amaral Peixoto, na hora da escola, imagina aquele monte de criançada, tudo querendo atravessar, e ele ali controlando o trânsito, e um carro, veio um carro numa velocidade maior um pouco, e não conseguiu parar. E aí ele foi e se jogou, na frente do carro, segurou a menina. Os dois foram atropelados, mas os dois não desencarnaram, se machucaram apenas. Isso pelo movimento que ele fez quando ele jogou, então foi arrastando a menina e o carro, claro, foram para o hospital, o carro só machucou um pouco eles e tudo. Então é assim. E se ele tivesse desencarnado? Será que seria um suicida? Porque o carro ia pegar a menina. Não. Então, aí são chamados de heróis. Será que se desencarnasse, qual seria o nosso julgamento? Será de um herói ou um suicida? Não podemos julgar. Não. Claro, a gente não está dizendo isso que a gente tem que fazer a mesma coisa. Não é assim. Porque a própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, por exemplo, fala da lei da conservação. Todos nós sabemos que temos que conservar a vida de encarnado mesmo. Precisamos dela para o nosso progresso espiritual. Então, muitas vezes, em algumas situações perigosas, nós nos afastamos. Bem normal, claro. Mas existem momentos da vida que tomamos outras atitudes. E às vezes não é só nessas questões, não. Tem tanta coisa. Essa semana, um companheiro veio conversar conosco sobre a questão da própria cidade, da violência lá do Rio de Janeiro, que somos todos de lá, pelo menos a maioria. E falou assim, eu não vou mais ao Rio. Com medo, Por quê? Tenho medo, de perder a vida.
E eu disse para ele assim, bem, eu preciso ir. Algumas coisas eu preciso resolver, né? Então, não podem, se acontecer alguma coisa comigo, você não pode dizer que eu procurei isso. Procurei a dificuldade. Claro, coisas devemos evitar mesmo. Devemos evitar. Mas quando nós temos a consciência, quando nós temos a confiança nos guias espirituais, quando pensarmos em estar ajudando o próximo, aí é diferente. Aí é diferente. Não é que eu queira. Não podemos julgar aqueles que fazem por alguma, né, por questão de próprio suicídio, que eles estão nessa situação. Mas quando a gente está com boa vontade, quando nós estamos de coração querendo ajudar o próximo para o nosso progresso, para a nossa melhora, não importa. A gente não está dizendo que a gente tem que ir, não, né? Não é isso, que vocês têm que ir, não é verdade? Mas quantas vezes, se for assim, nós não saímos de casa preocupados com isso? Quantas pessoas, né? Na questão até do suicídio, as pessoas propriamente em casa, não saem. Quanta coisa, a depressão, sabemos disso, que pode nos levar a isso. Então, um trabalho no bem, como os Espíritos dizem para a gente, fora da caridade não há salvação, pronto, o trabalho de caridade vai nos ajudar. Se tiver a acontecer, vai acontecer. Claro que nós não vamos procurar. Como dizia minha mãe e meu pai, para mim ainda jovem, você já deve ter escutado tanto isso, quem procura acha. Assim eles diziam para mim. E é verdade, acha mesmo, né? Mas depende do que vai achar. Depende do que vai procurar. Não é verdade? O que eu vou procurar? Pronto. O que eu vou procurar, eu vou achar. Não. Então, vemos assim. Eu lembro uma época, né, de trabalhos, assim, aqui na Casa Espírita, né, como tem aqui, na nossa casa, em outras casas também, tem uns trabalhos de visita aos lares, tem uns trabalhos de visita aos enfermos, né, aqueles doentes, né, em casa que não podem vir à Casa Espírita, e aí a casa tem o trabalho, né, os médios onde vão visitar as pessoas, vai levar uns passes. Mas quando vocês, né, ou quando trazem o endereço para cá e dão para a gente, não é feito o levantamento para saber aonde é, não. Saber se vai ou não. Imagine se a gente tem um trabalho a fazer, me coloco para fazer um trabalho no bem, e olha assim, e nesse lugar não vou não, que é perigoso. Se for assim, a gente não consegue fazer. Claro, temos também que raciocinar. Temos também que refletir. Olha, nesse momento assim está acontecendo algo. Aí, se a gente for procurar, a gente vai achar. Vai achar o que está procurando. Então tem que ter o cuidado. Eu lembro uma vez, isso já faz algum tempo, faz aí uns 20 anos mais ou menos, lá no Rio, mais de 20 anos, que eu estou aqui há 20 anos. Então, uma visita onde lá no Rio, quando a gente estava comentando aqui a questão do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma visita que era feita, né, uma pessoa doente, enfermo, lá na Cidade de Deus, né, o bairro lá, né, lá em Jacarepaguá, lá no Rio, onde sempre está aí saindo no jornal. Aquilo sai no jornal há mais de 20 anos, que tem as dificuldades, sabemos disso, né? A luta, né? A luta daqueles que lá moram, né? A luta dos que moram em torno. A gente sabe, aí olhamos assim, as coisas estão tão difíceis, né? Mas sempre estiveram difíceis, mas lá estão, todos nas suas lutas. Então, era assim. Tínhamos a visita, e era muito interessante que íamos de manhã, no domingo de manhã, e quando alguns companheiros, claro, tinham a preocupação, é normal. Então era assim, primeiro a gente chega perto, vamos fazer a nossa prece, vamos
E quando chegar próximo, fazemos outra prece. É assim, gente. Estar seguro. Os guias espirituais nos ajudam. E se não for para entrar, eles vão nos intuir. Dizer, não vai. Pronto. E aí fomos. E era interessante, né? A gente ia e começava, quando adentrava onde tinha lá os apartamentos, para quem conhece lá, sabe, é numa área mais perigosa. E era assim, você entrava, a gente não via ninguém. Entrava cedo, era 9 horas da manhã, a gente fazia visita cedo. E num domingo, né? E você não via as pessoas. Era interessante. Mas tinha tantos olhos no olhando. Você sentia os olhos, né? Dos desencarnados, com certeza, e também dos encarnados, nos olhando. Mas nunca vieram falar nada. Nunca aconteceu. Até hoje se faz algumas visitas àquelas regiões e nunca aconteceu. Bem, mas existem algumas situações que se chegava e estava difícil, né? Aquelas confusões todas, o que acontecia? A gente ligava para as pessoas e avisava, hoje não venha não, que está complicado. Então é assim. Mas se a gente insistir, não, eu vou assim mesmo, vamos dizer, estou no trabalho da caridade, pronto, chega lá, acontece, e era para acontecer? Não, meu filho, não era. Você devia ter parado. Bem, então é assim. Então estar no trabalho da caridade vai nos ajudar muito nessa questão, na hora da depressão, na hora das nossas dores. E vocês podem dizer assim, mas Eduardo, eu estou com dor e ainda tenho que ajudar o outro. É assim mesmo com a dor. Claro, tem uma dor física, você não pode sair da cama, como é que você vai ajudar, não é verdade? Como é que vai sair? Como é que eu vou me levantar para poder fazer esse trabalho? Bem, então pego um telefone, faço uma oração, tudo bem, mas não vamos cair nessa de estarmos assim. Porque vamos fazer, né, coisas, né, como ele mesmo diz, com o nosso próprio pensamento, que pode nos levar a essas situações. Companheiros, né, cometeram esses atos, mas olha, como Emmanuel diz lá no final da página, da metade da página para o final, ele vai falando do que nós podemos fazer, como nós podemos sentir, como nós podemos ajudar o outro, nos pensamentos, nas nossas preces, conversando com o outro, porque é a necessidade. Então nós podemos trazer isso para nós também, não só para o outro. Conversar com ele, mostrando que um trabalho no bem, ele vai nos ajudar. Ele nos ajuda em tudo, no trabalho do bem. Se esforçando, né? Procurando sempre estar com um pensamento nos guias espirituais, em Jesus, o pensamento em prece. Por isso que se fala tanto nos estudos na casa espírita, né? Na casa espírita, né? Porque aqui estamos numa casa espírita e somos espíritas, pelo menos a maioria de nós. Né? Eu sempre falo para as pessoas lá na Nova Social, né? Lá em Rio das Ostras, que é a Nova Social Antônio de Aquino, e nós somos de lá também, e sempre falo com as pessoas para virem para o estudo, e falo, olha, o estudo não é para ninguém se tornar espírita, não é isso, né? Porque eles têm outras religiões também. Alguns acabam se tornando, né? Gostam do que estão lendo, mas é ter o entendimento, ter o conhecimento e refletir, porque a doutrina espírita, ela mostra isso para nós, ela faz a gente refletir, não é só ler, né? Pronto, a gente vem, lê a página, né? A página é tão bonita, a gente costuma dizer assim, né? Ah, que página bonita, pronto, e guarda a página, não, é para que a gente reflita sobre ela. Meu, é interessante, outra coisa interessante, nós pegamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem que ser, vamos dizer assim, o nosso livro de cabeceira. Ele tem que estar ali, sempre próximo a nós. Tem gente que é assim, ó, tem gente que tem em casa, né, tem no quarto, tem na sala, tem no carro.
gente que tem na bolsa, né? Nem que seja pequenininho, tem o Evangelho, que é importante para que a gente leia. E toda vez que nós abrimos ele, pronto. Falei assim, mas essa página veio para mim. É assim que a gente diz. Então, gente, é uma maneira da gente refletir na hora dos nossos momentos difíceis e nos alegres também. Vamos abrir o Evangelho. Fazer a nossa prece, agradecer por estar feliz, pelos momentos felizes, mas na hora que estivermos assim, nessas dificuldades, também abrir o Evangelho. E aí cai a página, meu Deus, caiu a página aí, né, do suicida. Aí cai outro capítulo, dizendo assim, são vários capítulos, né? Não vim destruir a lei, aí vai, mas que coisa boa, tão bom, porque aquilo traz paz para nós. E aí nós temos que refletir, não é só ler e guardar, isso é a importância da gente estar estudando. E aí, companheiros que não são, né, da doutrina, a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo por causa da doutrina espírita, mas se aqueles companheiros de outras religiões, eles têm lá os livros, ele tem a Bíblia, que traz também, onde nós abrimos, e aí lendo aquele versículo, né, o que cair para nós, pronto, vamos refletir, sempre vai ter uma mensagem, né, que vai tocar o nosso coração, porque ali os guias estão junto a nós, nos ajudando. E refletindo nisso, pronto, você vai estar melhor. Com certeza, com certeza. Então, fazer o trabalho de caridade, um trabalho, né, de ajuda ao outro, isso vai trazer para a gente essa paz. Vai trazer a tranquilidade. Muitos companheiros, no momento de desespero, vocês imaginem, para a pessoa cometer um ato desse, né, que do suicídio, imagine. Ela tem que estar muito desesperada. Não é fácil. Nós podemos dizer aqui, mas eu já passei tanta dificuldade, mas nunca cometi esse ato, isso nunca passou pela minha cabeça. Graças a Deus, né? Que a gente já consegue, aqueles que conseguem passar por isso e ter força para que isso não aconteça. E aquele que não consegue, gente? Por isso as nossas preces, por isso nossos pensamentos a esses nossos irmãos, por isso, né, que a própria casa, né, que a nossa casa tem um trabalho com esses companheiros da segunda-feira, né, onde as pessoas fazem as preces, envolve irmãos que estão precisando dessa ajuda, mas não na questão de condená-los, são fracos, outros dizem que são fortes porque conseguiram. Não, ajudar, como a página de Emmanuel vai dizendo no início, né? Conta a perturbação. E todos nós, né, que aí conhecemos a doutrina espírita, todos nós que já lemos alguns livros, né, que procuramos ler, sabemos muito bem, né, a dificuldade que eles passam. Mas olha só, vamos pensar assim, mas quantas vezes eles são amparados? Mesmo na dificuldade, eles são amparados. Como todos nós somos amparados nas nossas dores, nas nossas necessidades. Então, estar nesse trabalho de caridade, no trabalho do bem, isso vai nos ajudar. Vai nos ajudar nesses momentos. Nós vamos estar assim, podemos dizer, fortes, fortalecidos nessa vontade de ajudar. Pode ser que só naquele momento, pronto, mas eu me fortaleci, eu me ajustei. E aí, é assim, quando nós conversamos com alguém que está com uma dificuldade, assim, nesse sentido, né, de uma depressão, de uma dor, por uma necessidade qualquer, o que acontece? Depois que ele conversa conosco, que a gente consegue passar, né, uma boa vibração para ele, onde a gente começa a mentalizar, fazer prece para ele, conversando com ele, aí depois você ouve ele dizer assim, mas foi tão bom conversar com você, me fez bem, não é verdade? Então é isso, é passar isso. E às vezes, porque companheiros que estão numa situação dessa,
Às vezes, nós somos colocados perto deles para que eles possam refletir. Porque temos que levar em conta que todos nós temos nossos guias espirituais. Deus, os guias não querem que a gente desencarne dessa forma. E eles vão levar ajuda. Lembram da história do Livro dos Espíritos? Né? A gente não vai contar a história toda aqui, porque hoje não é um estudo, né? Dos Espíritos. Mas lembram, lá na ponte, o companheiro que ia desencarnar, lembram disso? Né? Vocês devem ter... na Casa Espírita, toda vez que vai falar do Livro dos Espíritos, na história de Kardec, né, da vida dele, sempre conta essa história, né? Então a gente vai gravando. Eu não consegui gravar ela toda não, eu escuto isso há mais de 20 anos, mas não consegui não, gente. Todo ano é assim, a gente escuta, mas é bom escutar. Lembram lá que o companheiro pegou o livro e quando abriu, estava lá a mensagem. Aquele livro tinha salvado outro companheiro. Então, que a gente possa também ser esse companheiro, ser esse onde vai ajudar o outro. Eduardo, então podemos, é o que a gente está falando. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós, às vezes é assim, às vezes é o familiar, que é o próximo, é o que está mais próximo, é o nosso familiar, é o nosso vizinho, é o companheiro da casa espírita, é o nosso colega de trabalho. Muitas vezes somos nós que estamos precisando conversar. Quando a Verinha falou aí a questão do atendimento fraterno na casa espírita, é isso mesmo. É o atendimento onde todos possam ser ajudados. Mas nós também, né, tendo já a questão do entendimento, tendo paz no nosso coração, fazendo a caridade, nós podemos ajudar. Porque vai chegar esses companheiros perto de nós, precisando de ajuda, precisando do amparo. Chega de várias formas, na verdade, eles chegam de várias formas, de várias maneiras. Pode chegar numa situação onde você tenha que tomar uma atitude, como o companheiro, o guarda municipal tomou atitude. Chegou dessa forma, e ali precisou de ajuda. Pronto. Pode chegar, né, de várias situações, onde você vai precisar ajudar. Então, se a gente estiver seguro, tivermos no trabalho do bem, na caridade, fazendo esse trabalho, pronto, vai chegar a oportunidade e nós vamos conseguir reagir, fazer a melhor maneira, porque a gente vai estar equilibrado, mesmo às vezes com as nossas dores, mas vamos estar equilibrados para fazer isso. É um entendimento, né, onde fora da caridade não há salvação. Então é isso. Então entender, né, que nós, como se diz, hoje em dia se fala muito, né? Nós podemos fazer a diferença. É isso mesmo, nós podemos. Mas a gente não é Jesus, não somos esses guias espirituais, nós não somos ainda, mas precisamos dar os passos para isso. E é o que estamos fazendo. É o que estamos tentando, todos nós. Olha, vim assistir a reunião, né? Refletir sobre o estudo, porque não é só refletir sobre o que aquele está falando, com o que esse está falando, mas sim refletir do capítulo, do estudo, refletir sobre isso. Pronto. Isso vai nos ajudar bastante. A própria experiência vai mostrando isso para nós, é no trabalho do bem, né? Claro, nenhum de nós está assim livre de nada, sabemos disso. O que temos que passar, nós aprendemos que vamos passar, mas o detalhe é como eu vou passar por isso, como eu vou estar preparado. Alguns momentos a gente pode tomar certas atitudes como esses companheiros, podemos até tomar essa atitude, mas se a gente estiver seguro, estiver com nossos pensamentos, estiver, como os Espíritos dizem, para estar em estado de vigília, nem não é para estar orando o tempo todo, não é isso, é os bons pensamentos, e isso vai nos ajudar.
bastante para que a gente possa discernir nesses momentos difíceis que nós passamos, todos nós passamos dificuldade, acho que sem exceção, passamos dificuldade na vida. Uns não conseguem reagir, outros conseguem, mas se a gente estiver nesse trabalho de bem, a gente consegue. Então é assim, coisas difíceis, elas vão estar complicadas. Então temos que confiar em Jesus, temos que confiar nos guias, temos que confiar neles e confiar em nós mesmos. Olha, eu estou num trabalho do bem, eu preciso me fortalecer, eu preciso estar firme. Então é assim, que muitas vezes a gente cai mesmo, com dificuldade nossa, olha, mas que a gente não procure, né, algumas situações, porque chega lá do outro lado, mas eu quis ajudar, mas eu quis, mas eu queria. Não, a sua intenção não era ajudar, era se livrar de um problema seu, que nós sabemos que não vai terminar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Claro, os estudos do Evangelho, da própria doutrina espírita, eles nos ajudam. Os guias espirituais, eles nos ajudam também. Jesus nos ajuda, Deus nos ajuda, mas nós aprendemos com a própria doutrina espírita que tem uma coisa chamada livre-arbítrio, e se eu quero, ou se eu não quero, vai ser difícil. Então eu preciso estar melhor. Uma pessoa é assim, e vocês devem ter conhecido tantas pessoas, né, onde vêm conversar com você e diz assim, eu estou com essa dificuldade e tudo. Aí a gente diz assim, faz o seguinte, abre lá o Evangelho. Não tenho, eu não quero ler Evangelho, porque eu não consigo ler. Não consigo ler. Mas, meu amigo, então abra um livro, faça uma leitura de um parágrafo, parágrafo, eu abro, me dá sono, e é tão grande. Olha, meu amigo, lê uma linha. Não dá. Não consigo abrir. Não consigo. Está com a dificuldade. Está precisando de ajuda. Nós somos assim também, muitas vezes somos assim. Então faça uma prece. Eu não consigo fazer prece. Então a gente vai colocando empecilho, o outro vai colocando empecilho em tudo. É assim, quando não queremos. Então é livre-arbítrio. Você está mal, quer ajuda, mas ao mesmo tempo você recua. E aí vai tomar atitudes que não tem que tomar. E esses companheiros, quando estão nessa situação, olha, eles tomam essas atitudes mesmo. Por mais que você fale. Então aí que vem a questão da prece, da oração. Imagine o companheiro lá, voltando à história de Kardec, pegou o livro, isso não tinha ninguém lá dizendo para ele, né? Pelo menos encarnado, né? Não tinha, pega esse livro. Não, mas tinha os guias espirituais me intuindo, trazendo, meu filho, abra. Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas, às vezes, a gente se aproxima de nós assim, e você conversa com ele, pronto, ele desiste. Às vezes acontece conosco. Uma vez, uma pessoa contando uma história, não é conhecido nosso, a gente ouviu, já faz tempo também, né? Eu só conto história de muito tempo, né, gente? A gente diz que está ficando velho, né? Não é nada, a gente está cada vez mais experiente, porque a gente vai trazendo as nossas experiências. Então é assim, já faz algum tempo, né? Então, para vocês terem uma ideia, faz tanto tempo essa história, foi logo assim que foi inaugurada a ponte Rio-Niterói. Imagine, já faz algum tempinho. É até interessante, né? A gente ri, mas é verdade, foi esse tempo. E a pessoa, a gente ouviu na história, um carro
parou na ponte. Isso não é a primeira vez que, quer dizer, não sei se foi a primeira vez, que foi logo no início, né? Pode ter acontecido outras vezes, a gente não lembra, mas a pessoa parou o carro. E, se eu não me engano, era de madrugada na ponte e ia se jogar na ponte. Imagina, ia desencarnar, né? Com certeza. E aí, o companheiro vinha também, quando viu o carro, viu aquela pessoa, né? Eu acho que fosse assim, hoje em dia, ia pensar também um pouco mais, né? Ia refletir um pouco mais. Mas ele não estava ali à toa, né? Era igual a questão do livro, né? Estava ali para ajudar o outro. E aí foi intuído e parou. E ali conversou com a pessoa de longe, foi conversando. Aí a pessoa desistiu do ato. Estava desesperado. E aos olhos, é assim, e aos olhos dele, ele falando, aos meus olhos, depois que eu vi o que ele falou, que o companheiro falou, eu falei, poxa, mas eu achava que era uma coisa tão, vamos dizer, tão tola, tão boba, mas para ele era muito grande. E aí passou uma página, né, que ele tinha dessas mensagens, né, passou para o companheiro e ele desistiu, depois se tornaram amigos, aquelas questões todas. Bem, aí a história depois vocês procuram, se ainda tiver na internet alguma coisa assim, né? Mas existem outras histórias em relação a isso, mas não só lá, como em outros lugares. Então, nós podemos fazer a diferença. Quando estamos equilibrados, nós podemos amparar esses companheiros, nós podemos ajudá-los e também podemos ser ajudados. Imagina, também. Não mal comparando, quantas vezes estivemos mal e alguém nos ajudou? Não é verdade? Quantas vezes nós não fomos abraçados? Eu sempre, no outro estudo, eu estava falando, assim, quem é que não gosta de um colinho, né? Foi até lá na obra social, né? Falando sobre esse capítulo do Bem-aventurados aflitos. Quem de nós não gosta de um colinho, de um abraço? Todos nós. Então, abraçar aquele companheiro naquele momento, naquela necessidade. Então, é assim, nós somos intuídos para ajudar o outro. Nós somos preparados para isso também, pela necessidade dele, para ajuda. Então, mesmo aqueles que estão com o pensamento naquela sintonia de ir cometer esses atos, eles são ajudados. E nós podemos ajudá-los. Podemos ficar até com medo. É o que eu estou falando, naquela época era mais fácil você parar e atender. Hoje você vai ficar com o pé atrás. Mas por tudo que acontece, né, nesses lugares, ou seja onde for, quem de nós vai parar no meio da estrada à noite para atender alguém? E o medo? É difícil. Mas, às vezes, dá aquela vontade, né? E o outro está correndo um risco grande. Você pensa e acaba ajudando. Ele está precisando de ajuda. Por várias razões. Então é assim, meus irmãos. Então, colocar a nossa vida em risco, tudo vai depender da nossa intenção. O que Deus vai nos julgar, vamos dizer assim, porque quem julga a nossa consciência é qual era a minha intenção? Quando eu fui fazer esse ato, quando eu fui ajudar o outro, quando eu botei minha vida em risco, qual era a intenção? Não tem o companheiro São Luís, quando ele fala até da guerra, né? Quando aqueles soldados, né? E no próprio livro dos Espíritos, depois que vocês tiveram a oportunidade, indo lá, deixa eu ler aqui para vocês, eu não gosto de estar lendo não, senão daqui a pouco eu derrubo a água, né? Igual que eu derrubo a água aqui. Então, no capítulo 1 do livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrestres, né? Vocês guardam aí, a partir da pergunta 943, Desgosto da Vida e Suicídio. É muito interessante, né, esse capítulo, essa parte, onde ele fala sobre isso. Né? Mas vê assim, desgosto da vida, suicídio, às vezes bate mal, né? Pensa assim, é tão ruim. Não, não é não. Ele vai explicando. Os espíritos vão respondendo para Kardec, né, uma maneira de que a gente possa também ajudar e da gente também não cometer
esse tipo de ato. Isso é importante para nós. Então, é vendo assim, né, que eles nos ajudam, eles trazem isso tudo para nós, né, para que a gente possa refletir. A gente estava falando da questão, eu já estou vendo aqui a hora que ela nem precisa me dar, eu fico olhando o relógio. Então é assim, falar do suicida, falar dessas questões, nós temos que lembrar desses irmãos. Então, lembrar no sentido de ajudá-los nos nossos pensamentos, nas nossas preces. E ter o cuidado, quando estiver na casa espírita, a gente fazer essas preces, né? Como a gente faz prece para aqueles companheiros, amigos nossos, parentes, amores que já se foram. Nós temos a nossa reunião pública de segunda-feira, onde o nome da reunião pública é prece para os desencarnados. Então, é nessa hora pensar nesses irmãos, pensar em todos eles. E quando se faz um estudo sobre o suicida, muitos companheiros estão aqui envolvidos conosco, ouvindo os próprios guias, passando para eles também. Estão aqui envolvidos com eles. Então, mostrando para eles, né, que não estamos aqui para condenar eles. Não estamos aqui ouvindo, refletindo, mas não para julgá-los, mas sim mostrando para eles que eles estão sendo atendidos no momento difícil, que eles não lembrem mais, né, desses atos. Lembre agora que eles podem fazer diferente, que agora estão sendo amparados, todos eles, como nós mesmos, sabendo, né, que eles também podem ajudar os outros, tendo equilíbrio, tendo a tranquilidade, compreendendo, né, como traz São Luís e o próprio Emmanuel, que traz para nós, que eles possam refletir sobre isso também. Isso vai fazer bem para eles. E também para nós. O trabalho da caridade, que é o que a gente estava comentando, o trabalho de caridade, ele é feito tanto para nós, tanto nós como encarnado, como desencarnado. O desencarnado, ele também faz a caridade. Tem aí os nossos guias espirituais. E nós também, quando desencarnarmos, estaremos fazendo esse trabalho, que ajuda o outro. Existem várias maneiras de ajudar. Então, nós que estamos aqui encarnados, que a gente aproveite esse momento para ajudar esses companheiros que às vezes podem cometer esses atos. Que a gente não perca essa oportunidade de poder abraçá-los. Às vezes, como se diz, às vezes estão tão perto de nós. Às vezes a gente olha para o outro, vê ele triste. Olha, vamos conversar com ele. E às vezes a gente vê ele alegre demais. Também vamos conversar com ele. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, nesses atendimentos, a pessoa depressiva, e falava, mas eu tenho tanta dor, eu tenho tanta dificuldade. E ela estava assim, tão revoltada, né, que já tinha pensado, não tinha cometido o ato, imagine, mas tinha pensado. Mas isso passou no atendimento, né? E falando que tinha tanta dor, era dor, né? E aí eu falei para ela assim, você me conhece, você está olhando para mim, mas você é assim, alegre, você passa isso, você brinca, né? E eu sou assim mesmo, eu tenho às vezes que me controlar, que nem sempre é hora de estar brincando, né? Eu tenho essas dificuldades, de vez em quando tu puxa minhas orelhas, né? A orelha está quase lá embaixo, mas um dia eu vou aprender, né? Como espírito, né? Vou aprender, tenho que aprender, ter tranquilidade. E virei para ela e falei, olha, mas também tenho dor, eu também sinto. Então também estar sorrindo, estar alegre, não significa que o outro, ele está muito bem. Às vezes não. Então a gente compreender, refletir, olhar para o companheiro. Por isso que o mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. E a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo.
Então, não importa se ele está sorrindo, se ele está triste, vamos abraçar. Vamos amá-lo. Amar nesse sentido de poder ajudar. Que muitas vezes, como nós sabemos, às vezes numa brincadeira, ou brincando, você acaba falando as verdades, nem assim que se dizem? Não é assim que dizem? Então, e às vezes ele está falando uma coisa, né? E aquilo pode estar doendo nele. Então é assim. E observar. Então quando a gente dá atenção ao outro, muitas vezes é aquelas dificuldades, é naquele momento que ele não vai cometer o ato. E você pode ajudar ele nesse sentido. Uma vez uma pessoa entrou na obra social, né? Como assim, como se fosse um furacão. Assim mesmo que a gente vê, né? As pessoas num rompante e dizendo assim, olha, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda. E aquilo tudo traz né, no meio das pessoas, ficam preocupados. Né? A pessoa estava assim, um pouco cheirando a álcool. Né? Então, a gente procurou levar para um lado a sala, ficou todo mundo preocupado. Né? O que fazer? Bem, se a gente está numa obra social, se a gente está numa casa espírita, não vai fechar o portão, né? Não é assim. Todos precisam de ajuda, socorro. E aquela pessoa foi atendida lá, né? Não pela gente, mas pelos companheiros, com a situação que a gente viu, pelos companheiros, e depois esses companheiros passaram, né? Passaram o que ele estava, a dificuldade dele. Ele estava assim, tinha bebido, mas a ideia dele era se suicidar. Olha, a ideia dele era suicidar e levar outros com ele. Olha, imagine. Então passaram o risco, aqueles que estavam junto com ele, passaram o risco. Mas foram lá, abraçaram ele, conversaram com ele, claro que ele entrou na casa espírita, lá na obra social, já entrou mesmo para ser atendido, os guias espirituais, graças a Deus. Ele conseguiu compreender. Às vezes os espíritos empurram mesmo a gente, né? Então, rapaz, entra aqui por esse portão, pronto. Aí dá um empurrão, joga ele lá dentro. É para isso mesmo, gente. É para ser ajudado. Quantas vezes nós não fomos empurrados? Quantas vezes? O Dr. Herman diz assim para a gente. Ele falou assim uma vez, quantas vezes, ele disse lá dentro da obra social, né, nos trabalhos, mesmo na casa espírita, muitas vezes vocês vão para esse lado para fazer uma coisa, e vocês nem sabem por que tomam outro rumo, vão fazer outro. E ali você encontra aquele que precisa de ajuda, ou você vai ter ajuda. Então esse companheiro foi jogado lá dentro, vamos dizer assim, né? Nessa questão, né? Porque ele estava ali, pronto, olha, mesmo com dificuldade, mesmo com álcool, mesmo com a perturbação, os guias espirituais ajudaram ele. Então, às vezes é a oportunidade. Vai fechar a porta? Não. Vamos atender. E os companheiros atenderam e depois passaram isso. Ele saiu bem melhor, né? Lá da casa, saiu mais tranquilo, né? Foi algumas vezes, depois não foi mais, não importa. Aquele momento ele foi ajudado. Ajudado, é isso. Pronto. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre esse capítulo. Olha, o capítulo Bem-aventurados aflitos, a gente já falou, acho que são 31 itens. A gente vem estudando ele já, acho que, se não me engano, há 2 meses ou mais, né? Que vem estudando. Olha a importância desse. E lá no final, eu sempre digo para as pessoas, lá no final dele, quando a gente refletir sobre todo o capítulo, pronto, a gente vai entender o que é esses aflitos. A gente vai entender isso. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa, o retorno aos nossos lares, procurar ler, né? Procurar refletir mais sobre isso, estudo, onde a gente vai compreendendo, onde a gente vai ter paz também, porque quando a gente lê em casa, né, naqueles momentos que estamos tranquilos, os espíritos estão junto a nós. Nós aprendemos, eles aprendem e nos ensinam muito. Então, meus irmãos,
Que a paz do Mestre Jesus possa aí continuar envolvendo a todos nós. Graças a Deus. A gente agradece o